Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos. Eu espero que você esteja pronto para mais uma leitura do livro O Caminho, do missionário E. Stanley Jones, que faleceu anos atrás, mas deixou esse lindo livro para a gente crescer na nossa fé, realmente focado em Cristo Jesus. É semana 34, quarta-feira. Semana 34, quarta-feira. O ano está passando rapidamente, mas cada dia a gente vai crescendo na compreensão da pessoa de Jesus, porque ele é o caminho. E o título dessa leitura é Os empecilhos tornam-se bênçãos. Os empecilhos tornam-se bênção. E ele cita um versículo em Gálatas, capítulo 4, versículo 13, que eu queria ler. Gálatas 4,19. Embora a minha doença, isso é o apóstolo Paulo que está falando, embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Esse grupo na igreja que o apóstolo Paulo estava interagindo com eles e cuidando deles, encorajando eles pararam tudo, perceberam as doenças do apóstolo Paulo e os problemas, e eles conseguiram transformar aquela situação difícil em bênção na vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo sofreu muito por causa do evangelho e a pregação entre os gentios. Então vamos ler agora essa linda palavra do Stanley Jones. Afirmamos ontem que não é o que acontece com você, mas sim as suas reações que determinam o resultado. Isso é muito importante para o cristão. Afirmamos ontem que não é o que acontece com você, mas sim as suas reações que determinam o resultado. A mesma situação pode acontecer a duas pessoas diferentes. Uma reagirá de um modo, a outra de outro. Os resultados serão totalmente diferentes. Jesus planejava ficar sozinho na presença de Deus, mas as multidões interromperam os seus planos. Como é que Jesus reagiu? Ele as acolheu, Lucas 9:11. Ele as acolheu quando interromperam os seus planos. E mais, falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam ser de cura e as alimentou. O importante aqui não é a pregação do reino, nem a cura, nem o ato de alimentar as multidões. É o Espírito por meio disso tudo. O Espírito pode usar uma interrupção e transformá-la em uma intervenção. Esse Espírito continua vivo depois das ações imediatas se dissipam. Jesus voltou para o seu tempo de oração. Não permitiu que as interrupções locais interferissem permanentemente em seus objetivos de longo alcance. Então, a hora da oração trouxe consigo a vitória sobre a interrupção. A reação foi a recompensa. A narrativa novamente diz: então os fariseus começaram a conspirar. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Mateus 12, versículos 14 a 15. Ele poderia fazer uma retirada estratégica e esperar o seu tempo. O caminho não é o caminho do trator.
que passa por cima de tudo, mas o de um córrego que contorna os obstáculos e avança. Eu acho que essa parte é muito importante. Nossa presença no mundo deveria ser como se fosse um rio do amor de Deus. E esse rio não pode parar. Mas esse rio tem que fazer alguns desvios por causa das circunstâncias, mas o amor não pode parar. O desvio é o caminho mais curto para se contornar um obstáculo. O desvio pode se transformar em um período de irritação ou de frustração ou frutificação. Você e eu recebemos o Evangelho por causa de um obstáculo, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, Atos 16:6, Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, foi da Ásia para a Europa. E, consequentemente, o Evangelho chegou a nós por meio da Europa. Somos o resultado de um obstáculo. Você pode fazer com todos os seus obstáculos sejam uma bênção para alguém e, sobretudo, para si mesmo. Paulo disse: aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Entretanto, ele escreveu isso de uma prisão. Ele, na prisão, avançou o reino de Deus, porque estava fluindo dentro dele esse rio do amor de Deus, e Deus queria que ele ficasse naquele lugar para dar essa satisfação do Evangelho para as pessoas na prisão. Sob tribulações, o cristão não se desespera. Ele encontra desvios. A gente não fica bravo e para as coisas. A gente não entra em pânico. A gente diz para Deus: a tua vontade seja feita. Agora a oração. Ó Cristo, agradeço-te por este modo de vida vitorioso. Nada o impede, permanentemente. Esse modo de enfrentar a vida tem em si uma vitória incorrigível. Ajuda-me a segui-lo, assim eu também será incorrigivelmente vitorioso. Amém. Afirmação do dia. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor dá força ao seu povo. Eu acho que Stanley Jones acertou plenamente essa verdade. A gente tem nossa agenda, a gente tem as nossas tarefas, a gente tem as nossas rotinas, mas sempre temos que ter uma flexibilidade para sentir quando algo está acontecendo no mundo invisível, na vida de outras pessoas, e a gente fazer um desvio para que a gente possa chegar na dificuldade da pessoa, ou na depressão da pessoa, ou no treinamento da pessoa. A gente não deveria viver uma agenda de impor tudo de uma forma organizada, mas temos que estar abertos para lidar com a doença de uma pessoa. Como ele disse aqui, o apóstolo Paulo estava com uma doença. Algumas pessoas pensam que ele tinha problema nos seus olhos. Ele estava lutando com isso e era impossível esconder o que estava acontecendo com seus olhos. Mas o povo parou tudo e tratou ele como se fosse um anjo ou o próprio Cristo. Você tem essa flexibilidade? Você, na sua espiritualidade, você vai reservar tempos para você ficar 100% sozinho e, de repente, alguém vai chegar e parar esse momento lindo na sua vida? Você acha que amar aquela pessoa é uma responsabilidade que chegou para você
e você é a pessoa correta para cuidar daquela pessoa, transforme obstáculos em oportunidades. Um amigo meu, ele tinha uma coisa que ele falava sempre, já tenho falado desse homem, o nome dele é Paul Picard, um americano. Ele disse, Carlos, eu tenho tantas oportunidades hoje para fazer uma diferença. Grava isso na sua mente. Abre na sua agenda a possibilidade de parar tudo e amar e enfrentar problemas das outras pessoas. Vale a pena. A gente é como um rio. E o rio não para. Ele pode desviar, mas ele volta para o destino que Deus tem para aquele rio, onde você e eu podemos entregar o amor de Deus. Que Deus te abençoe.